Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Hércules Santos. Eu possuo graduação em História, mestrado em Educação e especialização em Educação à Distância. Também o doutorado em Ciência da Informação. No meu doutorado, eu tive a feliz oportunidade de poder pesquisar parte do meu trabalho na Espanha, junto à Universidade Complutense de Madrid. Neste vídeo, eu apresentarei para você minhas considerações sobre o processo de redocumentarização, que é um conceito muito recente e ainda pouco divulgado pelo mundo, principalmente no Brasil. Para esta rápida exposição, eu falarei a partir dos estudos deste tema, os quais eu realizei para compor a minha tese de doutorado. O foco desse estudo está na sua relação com a digitalização de documentos de arquivo de idade permanente e na sua aplicação na organização arquivística virtualizada. O conceito de documento, nos dias de hoje, tem sido constantemente abalado pelas suas formas de produção e acesso, e com ele seus valores e suas práticas. Em diferentes épocas históricas e de acordo com as condições materiais e de conhecimento alcançadas, as instituições especializadas adotaram diferentes técnicas para facilitar o acesso das pessoas às informações organizadas. A gênese do processo de documentação remonta ao final do século XIX, a partir do aumento da produção bibliográfica, da pesquisa científica e do surgimento de novos suportes. E esses fatores originaram o desenvolvimento de novas técnicas para a organização e administração da informação. Atualmente, o sucesso dessas técnicas resulta de uma rápida absorção da parte dos usuários, pois estas são descomplicadas pela natureza aberta das redes de computadores e pela distribuição massiva de informações. Isto tem sido possível não apenas em função dos avanços tecnológicos produzidos pelo meio digital, mas também pelas mudanças sociais. A explosão da produção documental que vivemos desde a metade do século XX levou ao desenvolvimento de técnicas de gestão documentária, como a biblioteconomia, a documentação e a arquivística. Assim, para explicar o conceito de redocumentarização, eu vou partir do processo de documentarizar. Este se refere ao tratamento do documento em suas fases tradicionais, utilizando aqui as palavras de Jean-Michel Salum: catalogar, classificar, resumir, com vistas a otimizar o uso do documento, permitindo um melhor acesso a seu conteúdo, assim como uma melhor contextualização. Esta documentarização está claramente presente nas 4 idades do documento, entre a segunda e a terceira. A teoria das 4 idades compreende a idade corrente, central, intermediária e permanente. Esse processo de documentarização foi baseado em uma ordem documentária com o advento do impresso, sistematizado a partir da virada do século XIX por regras de normalização, descrição e classificação realizada por bibliotecários e arquivistas com conhecimento administrativo. Ao longo do século passado, mas caminhando para os dias atuais, o esforço foi continuado e ampliado com a evolução das técnicas de impressão. O objetivo da documentarização é o de otimizar a utilização do documento, proporcionando melhora no seu acesso ao conteúdo e permitir uma melhor contextualização. Já o processo de redocumentarização, lembrando que estou falando deste no âmbito da arquivologia, compreende tratar novamente um documento ou uma coleção de documentos, rearticulando os conteúdos segundo o uso ou a interpretação do usuário. O seu ciclo passa por uma série de procedimentos, objetivando transpor o documento tradicional para o meio digital. Este é um procedimento documentário, definido a partir da sua relação com os dispositivos existentes em diferentes sociedades e épocas, como exemplo, o microfilme e atualmente a digitalização. Durante a caminhada de desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado, o processo de redocumentarização foi frequentemente confundido com o de reformatação de acervos. Para mim, se trata de 2 elementos muito distintos, e a reformatação de acervos serve de base para a redocumentarização. Veja, no caso das tecnologias digitais,
A digitalização ou até mesmo a digitação para a geração de banco de dados de acesso virtual compreende uma reformatação de acervos, ou seja, a transposição do conteúdo informacional dos documentos em um suporte para outro suporte. No caso da digitalização, esta pode acontecer por meio de um scanner, realizando a captação de um documento em suporte papel, o transformando em informações lógicas que serão acessadas por dispositivos informáticos. Os documentos tradicionais, em sua transposição, adquirem a plasticidade dos documentos nativamente digitais e podem desfrutar das possibilidades dessa nova dimensão. Ainda, a mesma informação migrada para o microfilme permite sua posterior digitalização, evitando, neste caso, o uso do scanner diretamente sobre o papel. Dessa maneira, a reformatação de acervos é um procedimento técnico de migração de suporte documental. Já a redocumentarização diz respeito ao processo de organização em meio digital de uma documentação reformatada, seguindo os princípios clássicos da arquivologia. No final do século XX, início do século XXI, observamos uma mudança na perspectiva do modo de se encarar o documento, influenciada pela explosão digital. Algumas características do documento digital são a sua facilidade de armazenamento, localização e recuperação, a flexibilidade do seu formato, a disponibilidade instantânea à distância e a possibilidade de relacionar-se com outros documentos como um hiperdocumento. Os acervos compostos por documentos eletrônicos, além dos muitos benefícios que proporcionam, estabelecem cuidados de preservação mais delicados, vulneráveis e rigorosos do que os adotados para os acervos físicos e analógicos. Um exemplo de formato analógico é o microfilme, que tem uma estimativa de durabilidade de 500 anos. O processo de reformatação envolve não apenas a duplicação da informação, mas a geração de um novo tipo de acervo com características físicas diferentes do original, obrigando ainda à preservação e conservação dos originais que foram reformatados. Assim, diferenciando reformatação de redocumentarização, o que ocorre é que o processo de redocumentarização atual é viabilizado após a reformatação dos acervos, o qual migra a documentação original para o meio digital por meio da sua digitalização. Diante disso, os profissionais da documentação assumiram compulsoriamente um papel mais importante nos dias de hoje, pois novas habilidades se tornaram essenciais. Consequentemente, há apenas alguns anos, as preocupações científicas dos arquivistas se somou à inerente preservação dos documentos eletrônicos, sejam eles digitalizados, digitados e também os nativos digitais, que são conhecidos também como natodigitais. Vamos ilustrar este assunto com alguns exemplos que encontrei durante a minha pesquisa. Um deles é o projeto The Commons Photos Normandy, que é considerado como integrante de um campo da redocumentarização fotográfica. Mas eu não o posso considerar assim. Este projeto, The Commons Photos Normandy, no artigo de PECAT 2008, é informado que visa melhorar a indexação de um fundo de fotos históricas da Batalha da Normandia, ocorrida de junho a agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Com o propósito de trabalho colaborativo, o projeto está ativo desde janeiro de 2007 e utiliza a plataforma Flickr para compartilhar fotos e vídeos. As fotos do site Arquives Normandy são provenientes dos arquivos nacionais dos Estados Unidos e do Canadá, e também são declaradas como livres de direitos autorais. Nesse projeto, o processo ao qual denominam por redocumentarização é um empreendimento coletivo que tem por objetivo reprocessar uma coleção de documentos fotográficos. No entanto, a partir da minha análise e entendimentos do que se trata ser um processo de redocumentarização no âmbito arquivístico, esse projeto se enquadraria mais em uma reformatação de acervos fotográficos com sua disponibilização via internet.
Na fundamentação teórica sobre o tema redocumentalização para a minha pesquisa, eu busquei caminhar dentro dos princípios fundamentais propostos pelo coletivo de autores denominado por Roger T. Pedalk, os quais foram vistos, revistos e expressivamente analisados principalmente por Michel Salum, em vários dos seus artigos, além de um artigo de Arnaud e Merzot. Acho importante informar que o termo redocumentalização não consta dos principais dicionários de terminologia arquivística encontrados no Brasil. Quando realizei a pesquisa bibliográfica especificamente buscando pelo tema redocumentalização, eu encontrei trabalhos que deram ênfase em tratar do conceito em si ou sobre a sua abordagem e aplicação em artigos e livros publicados em francês, provenientes da França e do Canadá. Relembrando, minha pesquisa sobre este tema caminhou balizada pela linha de digitalização de documentos de arquivo que atingiram a terceira idade de seu ciclo, ou seja, focado na transposição ou migração da documentação de arquivos permanentes para o meio digital, processo que, como eu expliquei anteriormente, é realizado por meio da reformatação de acervos. A definição de redocumentalização por mim focalizada deriva do corolário das leituras mais especificamente de Arnaud e Merzot e Jean-Michel Salum. Assim, eu o conceituo como um processo propiciado pelo universo digital, partindo de um procedimento anterior de documentalização, tratando, novamente, documentos ou coleções de documentos, com a possibilidade de rearticular os conteúdos segundo o uso ou a interpretação do usuário, o que é facilmente propiciado pelas possibilidades tecnológicas informáticas. Esta dinamicidade compreende, por exemplo, você poder realizar buscas via sistema eletrônico em um mesmo arranjo arquivístico, pesquisando por assuntos, tanto como pelo contexto documental. Este ciclo envolve uma série de procedimentos necessários para arranjar os documentos tradicionais por meio da reformatação desses acervos em um meio digital, o que permite rearticular os conteúdos de forma mais dinâmica, em função do auxílio da tecnologia informática. O processo imediatamente anterior de documentalização, presente nas 4 idades do documento, entre a segunda e a terceira, oferece a organização necessária à posterior redocumentalização. O conceito que embasou a discussão na tese costuma ser apropriado por projetos que buscam a promoção do acesso e uso público da memória e do saber produzido historicamente. Alguns exemplos que foram considerados por outros pesquisadores como redocumentalização são a Biblioteca Digital Universal mantido pela Unesco, o projeto Gutenberg e o projeto Memórias Reveladas. Mas, a partir do meu entendimento a respeito deste conceito no âmbito da arquivologia, não posso afirmar que todos eles se enquadrariam em uma redocumentalização de acervos arquivísticos. De tal modo, dentro da minha busca em estudar o conceito de redocumentalização, o que eu considero é que a maior parte dos projetos anteriormente citados se enquadrariam mais em processos de reformatação de acervos que propriamente de redocumentalização. Na tese, eu escolhi conhecer mais a fundo um dos projetos que considerei ser o melhor para ilustrar os fundamentos conceituais do meu estudo. Este é o projeto Portal de Arquivos Espanhóis, o denominado PARES. Você pode acessá-lo por este link ou fazer uma pesquisa no Google por Portal de Arquivos Espanhóis. Poderá ainda, na minha tese de doutorado, ter contato com um estudo mais amplo sobre este portal e entender porque eu considero que ele ilustra muito bem o conceito de redocumentalização no âmbito arquivístico. Assim, muito obrigado por ter assistido a este vídeo e eu espero que ele possa lhe ser muito útil. Querendo entrar em contato comigo, acesse minha página no Facebook ou entre em contato enviando um e-mail para este endereço aqui. Fica aqui o meu abraço e nos vemos por aí.